Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Para nós é aquele momento muito especial da semana, estar aqui às quintas-feiras para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. E nós iniciamos dando boas-vindas para todos, aqueles que estiverem vindo à casa a primeira vez, que vocês possam se sentir acolhidos. Também iniciamos abraçando aos nossos web amigos, aqueles companheiros que nos acompanham durante a semana através da transmissão das nossas atividades da Casa de Kardec, através da rede Amigo Espírita. A gente endereça um abraço especial a toda a equipe da rede, que tem elaborado aí com tanto esmero, com tanta dedicação ao longo da semana. São muitas transmissões. E lembrando que a gente está numa campanha para conquistarmos 1 milhão de amigos. Então, que vocês possam divulgar o trabalho e convidar as pessoas a acessar a nossa conta no YouTube. É gratuito. Bom, gente, então vamos lá. Nós, então, trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. O livro é dividido em 4 partes e nós estamos especificamente estudando a segunda parte no capítulo 6º, que é intitulada A Vida Espiritual, no tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Semana passada nós trabalhamos até a questão 244B, 244A e 244B. Nós vamos hoje iniciar com a leitura da questão 245, aonde Kardec formulou assim e os espíritos responderam essa questão. Vamos lá. 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Resposta: não. Ela reside neles por inteiro. Aí Kardec continuou no 246 perguntando: os espíritos precisam da luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Aí a outra questão que nós vamos desenvolver aqui ao longo da noite. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em 2 pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios do globo? Resposta: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar-se e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos podem abarcar o conjunto. Aí agora nós vamos ter um comentário de Kardec. O espírito, ou melhor,
No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, abstração feita de qualquer agente exterior. A visão independe da luz. Se vocês me permitem, eu ainda vou ler 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Ficamos aqui. Bom, vamos lá, porque o assunto é, a princípio, simples, mas ele vai trazer para nós aqui muitas reflexões. Então, nós vamos perceber pelo próprio comentário da questão 247 que Allan Kardec faz um apanhado geral destas 4 questões. A definir o seguinte, que os espíritos não precisam de luz para ver, como nós precisamos. Certinho? Por quê? Os espíritos, eles veem não com os olhos, como nós, humanos, precisamos para conseguir captar a luz, certo? Os espíritos veem com a alma, com o todo. Certinho? Então, é uma visão abrangente. Então, nós não podemos, naturalmente, a lógica não patenteia que a gente entenda um espírito cego. Então, não tem cegueira no seu sentido físico para o espírito. A cegueira é outra, é a que a gente vai desenvolver ao longo do trabalho. Essa questão também nos remete a uma reflexão importante, que é a seguinte: quando questionado se o espírito pode ver em vários pontos ao mesmo tempo, e que é dito que eles podem, por exemplo, estar em 2 hemisférios ao mesmo tempo, está definindo o quê? Que para o espírito a questão espacial é diferente da nossa compreensão, certo? Porque eles podem se deslocar de uma forma instantânea. Olha que extraordinário. Porque eles vão gastar qual tempo? O tempo é instantâneo. É a velocidade do pensamento. Então eu gosto de usar o seguinte exemplo. Se você fechar os olhos é didático. Fechem os olhos agora. Você que está em casa também, fecha os olhos. Mas cuidado com o que você está fazendo para não espetar a mão. Fecha os olhos. Estou falando sério, pode fechar os olhos. Não entra em transe também, não. Se entrar em transe mediúnico, a gente joga água fria. Agora mentaliza a sua casa. Aonde você mora. Agora vai lá para dentro do quarto, do seu quarto. Volta para cá e olha para mim.
Não se assustem. Olhem para mim. Vocês foram na casa de vocês na velocidade instantânea. Ah, acredito não, Casaberto. Eu só lembrei de como eu era. Se você começar a treinar isso, esses deslocamentos, você vai verificar, você vai constatar o que eu estou dizendo. Porque o que você viu lá no seu quarto agora pode ser produto da sua memória? Pode. Eu não vou desconsiderar isso não. Mas se você conseguiu se deslocar mesmo, você está vendo no tempo real o que está acontecendo lá no seu quarto. Certo? Você precisou dos olhos, do corpo físico, das pernas para se locomover? Não. Você se deslocou através da sua expansão mental. O seu corpo mental se desloca. Certo? E aí, a distância ela é vencida porque você está sendo convidado para viajar numa outra dimensão. E essa dimensão, o espaço dela é diferente da nossa mensuração de espaço terreno. Porque aqui, se você for se deslocar, você precisa de andar ou de um veículo para te transportar. Certo? No mundo espiritual não há essa necessidade. É óbvio que espíritos mais, vamos dizer assim, mais infantis ou mais atrasados, como queira, no mundo espiritual muitas vezes se desloca julgando ter necessidade do corpo, como se ele precisasse do corpo físico para se deslocar. Então ele vai andar, ou espíritos mais evoluídos conseguem levitar, espírito mais atrasado não consegue, porque ainda não tem a desenvoltura mental para assim operar. Deu? Não? Conseguiu captar? Sério? Onde que você estava? Você estava em algum lugar. Você tem que ligar. Nosso lar eu tenho aeróbus. Lá é uma colônia ainda que não dá essa autonomia? Vamos pensar uma coisa. Ela perguntou sobre uma nave que existe lá no nosso lar, que vocês vão encontrar no livro, chamado aeróbus. Esse aeróbus, o aeróbus, como queira, André Luiz narra que ele é um veículo que é movido por um tipo de energia eletromagnética. Eletromagnética. Vocês já viram a gente falar aqui, vocês têm estudado o assunto? Quando, por exemplo, o Emmanuel fala que o pensamento é energia eletromagnética? Certo? Então, será que esses equipamentos que nós estamos referindo lá em nosso lar, eles têm um tanque de combustível que vai armazenar a energia eletromagnética? Eu nunca vi nenhum autor falar sobre o assunto, não. Mas eu, em público, estou desafiando, estou fazendo uma provocação aqui para a gente ter essa informação depois. Ela não é relevante. Mas dentro do nosso contexto aqui, nós podemos começar a subentender que quem é o motorista, não, motorista é coisa atrasada, né? Quem é o condutor da espaçonave, né? Ele pode perfeitamente movimentar essa máquina através da sua vontade, do seu pensamento. Está muito futurista para vocês? Muito ficção científica? Pode ser que para uma boa parte sim, mas não tem problema. Porque o que vale para nós é a gente entender o princípio básico que nos auxilia na movimentação no mundo espiritual como aqui na Terra. Para você se movimentar, você aciona um mecanismo chamado
vontade, não é assim? Hoje eu estou com vontade de ir lá na casa de Kardec. Para vocês que estão aqui, ou para a turma que está na internet, essa vontade foi um impacto determinante, como ensina Emmanuel. Porque senão vocês não tinham vindo ou não teria ligado o computador, ou o tablet, ou o telefone. Certinho? Então a vontade foi acionada e vocês se movimentaram. No mundo espiritual, o que vai fazer com que nós nos movimentemos é a vontade. Só que lá no mundo espiritual, o efeito da vontade vai nos surpreender, porque nós estamos aqui acostumados em eu estou com vontade de andar. Aí você vai ter que se movimentar, você vai ter que se esforçar. No mundo espiritual, eu estou com vontade, você já está se movimentando. Porque você não vai ter a barreira, por exemplo, eu vou usar assim, para os entendidos que me perdoem. Mas porque eu vou ser contestado por quem entende do assunto. Mas eu vou usar essa expressão aqui só para efeito didático. Lá no mundo espiritual você não vai ter, por exemplo, o problema da gravidade. Então você vai se movimentar com mais facilidade. A gravidade aqui é a barreira que o nosso corpo oferece para que nosso espírito se movimente. Um exemplo, quando se fala assim, que a reencarnação é muito complexa para o espírito. Porque aqui, André Luiz usa essa imagem, essa figura. Que aqui o espírito, quando está reencarnado, ele se sente como se fosse um mergulhador. Imaginem, lá da década de 40, usando um escafandro para se movimentar no leito de um rio. E o André Luiz ainda complica mais ainda, porque ele fala que o rio é de águas turvas. Quer dizer, você vai estar usando aqueles equipamentos antigos, com muita dificuldade de se locomover, e não vai enxergar porque a água está turva. É o espírito reencarnado. Nós nos sentimos como usando uma armadura medieval, uma espada de 2 metros de comprimento e batalhando lá no fronte, diante da vida. Quando o espírito desencarna, olha que barato, olha que legal. Não é para acelerar não, tá bom, gente? Vocês não apressam não. Mas também não fiquem desesperançosos, não fiquem tristes, porque a desencarnação está vindo, não. Porque, olha para você ver que barato, a primeira coisa que você vai conquistar na desencarnação é poder se movimentar com desenvoltura na velocidade do pensamento. Olha que barato, olha que legal. A minha filha outro dia falou que queria. Papai, o senhor podia me levar na Irlanda. Eu falei assim, hoje... lá vem o senhor com essa história de espiritismo. Mas não é a história de espiritismo. Espiritismo é uma ciência filosófica. Mas na ciência filosófica a gente vai aprendendo com os espíritos como que é esse processo da vida no mundo espiritual, certo? Até eu vou fazer um comentário aqui que é importante. Porque quando a gente fala sobre espiritismo, é necessário que a gente se recorde que o espiritismo é uma proposta filosófica de vida, que tem consequência do desenvolvimento da nossa razão, do nosso sentimento, portanto, da nossa moral. Isso é espiritismo, tá? Agora, o que eu estou falando para vocês, o espiritismo esclarece, mas não necessariamente eu vou dizer que isso é espiritismo. O que eu estou narrando aqui sobre a vida no mundo espiritual. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque se você que não é espírita, quando desencarnar, não vai ter do que reclamar. Porque vai acontecer com você lá no mundo espiritual a mesma coisa que acontece com o ateu, com o materialista. Entenderam o que eu quis dizer? Ou seja, o fenômeno da desencarnação ou da reencarnação é o mesmo para todo mundo. Agora, é óbvio que se você tem um aprofundamento, se você estuda a ciência filosófica espírita, não tenha dúvida de que a sua vida vai modificar muitas coisas. E você terá mais qualidade de vida no seu sentido íntimo,
o que naturalmente vai redundar numa desenvoltura mais eficaz, mais qualificada, quando você desencarnar. Com isso, eu concluo o seguinte: ser espírita ou não ser espírita não altera o que vai acontecer conosco na hora da desencarnação. Lá no mundo espiritual, você vai se locomover sendo espírita ou não espírita. Concorda? Tem lógica o que eu estou falando? Agora, se o espiritismo ele está sendo estudado como uma proposta de transformação moral nossa aqui na Terra, ou seja, nós estamos pegando a parte mais importante do espiritismo, que é a sua proposta de renovação, de espiritualização, de desenvoltura do nosso sentimento. É lógico que eu também estarei me graduando para, por exemplo, no mundo espiritual, ter uma consciência diferenciada do que a grande maioria está fomentando aqui na Terra. Por quê? Nós estamos vendo aqui, esta resposta aqui dá uma dica. Quando fala que os espíritos puros, e a pureza aqui é no sentido de evolução, tá? Espíritos que já atingem um grau de pureza conseguem ter uma visão mais ampla do que os que não possuem esse grau de elevação. Lembram das últimas semanas que nós estudamos a questão de ver o passado? Da presciência, de ver o futuro? Em todos os estudos, nós enaltecemos muito essa condição da evolução dos espíritos, porque ela é um fator preponderante. Como que nós podemos pensar, refletir num espírito que está dando os primeiros passos, conseguir abarcar, conseguir verificar as consequências da vida, em se comparando com aquele que já está em frentes mais avançadas de estudo? É uma questão que é uma palavra que se usa muito na atualidade, a chamada meritocracia. É o mérito, que é a aquisição de cada um, é que vai dar condições para nós termos ou não uma desenvoltura que seja mais eficaz no mundo espiritual. Por isso que nós vamos entender que tem espírito que desencarna. Tem espírito que desencarna, olha para vocês verem, que chega no mundo espiritual, ele tem dificuldade de entender que desencarnou. O meu ponto. O retorno. Ele se julga ainda vibrando nas faixas terrenas. Ele desencarna, ele muitas vezes se furta de ver até o próprio velório dele. Tem espírito que vai no próprio velório, viu? E tem dificuldade de olhar para o corpo. Não aceita essa situação. O instinto de conservação aprisiona ele. E eu não vou precisar nem de desencarnar para falar desse assunto. Se eu for perguntar para vocês, algum de vocês ou em casa já teve uma experiência de deixar o corpo durante a noite e ver o corpo dormindo? Já teve? Tem pessoas que para elas isso é aterrorizante. A palavra correta é essa. A pessoa fica perplexa. Mas como é que eu estou aqui, meu corpo está ali? Então, na faixa evolutiva da grande parte da humanidade, nós deixamos o corpo e nos deslindamos, porque ainda não temos a consciência e a maturidade de entender que estamos desvinculando do corpo momentaneamente. Tem pessoas que veem essa situação, ela entra em pânico, volta logo para o corpo, assustada. Não é assim? Querem um outro exemplo? No desdobramento durante a noite, quando o indivíduo passa por determinadas vivências complexas no mundo espiritual, que podem causar para ele desconforto, pânico, medo, etc.,
ele costuma retornar para o corpo de uma forma abrupta. Aí acorda todo assustado. Geralmente até com... os antigos falavam assim, com frio na barriga. Sabe aquela história da bruxa que vem andando na sua direção e você não consegue se movimentar? Ninguém sonhou com bruxa. Lógico que sonharam. Pode, vocês não, porque vocês já são mais velhos, vocês não estão lembrando. Porque na hora de dormir, a mamãe falava assim, dorme, neném, que a cuca vai pegar. Aí, no plano espiritual, ele já somatizava aquilo, já plasmava a cuca, né? A cuca, aí vinha a culpa, aí passava apertos. O que é isso? Tinha cuca no mundo espiritual? Não. São as barreiras, os problemas. Porque no mundo espiritual à noite, a gente vai viver a realidade que a gente fomenta durante o nosso dia a dia. É essa realidade que a gente encontra à noite que é somatizada ao longo de uma encarnação e é a realidade que nós vamos encontrar quando desencarnarmos. Entenderam? Então, quando nós somos convidados pela doutrina espírita para praticar o bem, para operar na luz, para ficar bem em cima do tema, né? Na verdade, nós estamos como que abrindo as nossas perspectivas para ter uma visão com um alcance maior e, acima de tudo, trabalhar para ter esse alcance. Só o teremos se a gente purificar a nossa maneira de ver a vida, limpando, trabalhando, modificando os conceitos, derrubando preconceitos, as intolerâncias, o ódio, né? A falta de benevolência para com as pessoas, de indulgência. Tudo isso são mecanismos que a providência divina nos convida para trabalhar, para que a gente possa realmente nos capacitar diante do contexto da vida. Denise. Tem uma questão que o pessoal do chat está discutindo aqui. A Marinalva perguntou, parte disso você até falou, mas os espíritos inferiores vêm igual aos espíritos superiores? Aí houve um outro comentário também relacionado a isso. Os inferiores não conseguem fazer acessar essa dimensão superior. Seria isso mesmo que o pessoal está discutindo? Pode ou não pode? Como que é isso? Vamos pensar uma coisa. Diante do caminho, quando nós enfrentamos uma tempestade, essa tempestade, com a sua complexidade, com as suas características, ela vai trazer, por certo, algum tipo de desconforto, certo? Se a gente não sabe exatamente o que é de virar pós a tempestade, nós podemos até entrar em pânico. Em determinada situação, por exemplo, enfrentando a diversidade da natureza, isso para nós pode ser desesperador, certo? Imaginem um espírito que tem uma condição, inclusive de compreender o porquê da tempestade, o que é de virar após a tempestade. Ele vai olhar para aquele que está desesperado com misericórdia. Ele estará ali, inclusive, se candidatando para ajudar. A dizer assim, calma, a tempestade vai passar. Certo? Ou seja, tudo na vida depende da nossa condição de verificar a lógica dos fenômenos. O que está por trás? Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. O princípio básico do espiritismo é consolação. Consolação através do quê? Da orientação, do esclarecimento. Não existe consolação mais extraordinária do que a da explicação, o saber, o conhecimento. Porque a gente sabendo de onde viemos e para onde vamos, tudo fica mais, vamos dizer assim, mais plausível, tudo se torna mais possível. Os recursos acabam como que sendo descobertos por nós com muito mais clareza. É muito simples. Olha, a temperatura, nós recebemos hoje, com o auxílio da tecnologia, a informação da meteorologia. De vez em quando acerta? Acerta. É óbvio que quanto mais a tecnologia vai desenvolvendo, os instrumentos vão ficando mais precisos, certo? Agora, é óbvio que não é 100% de acerto.
Porque pode ter uma alteração em função de um fenômeno X que pode modificar o que é chamado de previsão. Qual é a previsão do tempo? Você não vai ouvir assim, o que vai acontecer com o tempo? Não, é previsão. Se é previsão, não significa que é um fato já plasmado, definido. Consumado. Muito bem, a palavra correta é essa. Não é um fato consumado. É uma coisa que a gente está tentando fazer uma previsão para que haja uma provisão. Se a previsão é que haverá chuvas e trovoadas, bom, aqui em Belo Horizonte, se você for para a Avenida Vilarinho, se você for ali para a região ali da Cidade Jardim, região ali do Prado, ou seja, naquelas ruas que ficam, né, que são verdadeiros escoadores das águas que descem, porque antigamente tinha os rios, né? Agora os rios estão todos eles abençoados debaixo do concreto. Então o que acontece? Pum, é fato, vai transbordar. A cidade não houve um planejamento para que pudesse o planejamento, vamos dizer assim, estabelecer todas as variações, todas as possibilidades, e mesmo com todo o planejamento ainda há a possibilidade de que aconteça os chamados flagelos destruidores. A gente estuda isso no Livro dos Espíritos. Muito simples, né? Vamos lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Aquelas regiões assim que são extraordinárias, tudo planejado, as vias, etc. Mas quando tem os fenômenos da natureza, o que acontece? Não adianta fazer previsão. Embora a previsão coloque as pessoas numa situação de alerta. Deu aí, gente? Vamos voltar para o contexto da pergunta? Espíritos inferiores, ou seja, espíritos não esclarecidos, vamos trabalhar assim, porque senão fica espírito melhor, espírito pior. Não, vamos trabalhar no contexto de conhecimento, de sabedoria. Fica mais didático e mais sintonizado com a causa filosófica do Espiritismo. Então, espíritos que estão numa condição de mais dificuldade por falta do saber, eles vão enfrentar muitos problemas. Eles não estarão ainda com condições, inclusive, de prestar atenção nos sinais que os sistemas meteorológicos do mundo espiritual nos chamam a atenção. Não é assim, Cláudio? Nós vimos para as atividades mediúnicas, costumam os espíritos. Olha, gente, graças a Deus a reunião correu tudo bem, com muitas dificuldades, mas atingimos os objetivos. Quantas vezes os espíritos falam assim? O que está desaguando nessa reunião aqui é um trabalho que vem sendo feito aí há muito tempo. E esse muito tempo significa que os médiuns, os trabalhadores, foram sendo envolvidos nessa complexidade durante esse muito tempo. E como que nós, médiuns, vamos sendo envolvidos? Imaginem, vai ser trazido para a casa espírita um grupo de espíritos rebeldes. E essa é uma das funções da casa espírita também. Então nós trabalhamos com a linha filosófica da doutrina e do evangelho, no sentido da divulgação dos livros, das palestras, mas também no sentido operacional, terapêutico. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui estudando, quantos espíritos vinculados a este grupo, ou as pessoas que estão em casa, estão sendo tratados aqui? E graças a Deus vocês não estão tendo essas informações. Vocês não detectam isso. Porque não é para ser. Né? Mas tem muitas famílias sendo tratadas com olha o que eu vou dizer, não no diminutivo, mas só para efeito didático. Com a simples presença sua aqui, abrindo o coração para o saber, para refletir sobre as leis morais da vida, você faz parte de um grupo
Você está vinculado por vibrações que são, na base, sustentadas pelos sentimentos familiares, de grupos de amigos. E essa sua vinculação com este grupo caracteriza também sua vinculação com o grupo espiritual que está ali envolvendo o grupo dos encarnados. Para ser prático, as famílias têm a família dos encarnados, e se cada um de nós temos, graças a Deus, um benfeitor espiritual para 10 obsessores, que a questão é 10%, então se a gente brincar, não vou assustar o povo, não, vou baixar de 10 para 3, um benfeitor para 3 espíritos que querem nos pegar na esquina. Então só nessa brincadeira são 4. Lá na sua família são quantos? A turma mais antiga ali é família de 50, 70. Multiplica 70, 80 por 3 aí, hein? Graças a Deus, Carlos Alberto. Então por isso que as famílias estão diminuindo. Né? Então tá bom, mas a proporção é a mesma, no seu sentido de 3 por 1. Vocês estão rindo, né? Mas é para efeito didático. Significa que a sua vinda aqui, ou seja, tudo que está acontecendo com você aqui, nessa dimensão espiritual que você escolheu, você veio para uma dimensão física, o Centro Espírita, São Gabriel, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok, isso é no nosso espaço, na nossa terra. Mas eu estou falando aqui de uma outra dimensão. Eu estou falando aqui de uma dimensão espiritual. Você entrou você apertou ali na internet um portal, um link, né? Não é assim que fala? Aí você foi para dentro de uma gaiolinha, que eu costumo chamar de um curralzinho ali, né? Cheio de ovelhinha, bonitinha dentro daquele curral. São vários currais, sabia disso? Aí a gente sintoniza com aquele curral que tem mais a ver com a gente, né? E fica intolerante com o outro curral, com os outros. Porque o curral meu é azul, o outro é vermelho, o outro é preto, o outro é cor-de-rosa. E se não for da minha cor, eu não tolero. Mas esquecem isso. Isso é infantilidade humana. Nós estamos aqui numa dimensão que nós vinculamos. Nós viemos para um território espiritual onde a luz do Cristo está espargindo por nós. Como estamos vendo a vida é o nosso tema. Então, olha como é que eu vou mudar aqui agora. Vocês não vieram para cá para prestar atenção na luz do Cristo, ou de Jesus. Embora, no fundo, foi isso que a gente veio fazer. Eu gostaria de começar a mudar a posição da lanterna. Você sabe por que aqui tem luz? Sabe por quê, Nicolau? Porque você está fazendo essa luz. Então, se você veio para cá para ver a luz de Jesus, aqui agora você está vendo a sua própria luz. Pegaram aí? Entenderam o que eu quis dizer? O Casaberto está confuso. Não está não. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você vem para uma dimensão, você abre o seu coração em busca da luz, nós estamos aprendendo que a luz ela é pessoal, ela é íntima. E que quando você ama, quando você se esforça, quando você trabalha a sua razão e o seu sentimento, você está fazendo luz. Se você estivesse na sua casa, você estava em treva. Olha o que eu estou dizendo, não estou falando que a sua casa é um mar de treva, não. Eu estou dizendo, a sua casa, no seu sentido, se você estivesse lá sentado no sofá, vendo o tempo passar, é treva. Quando você sai para se movimentar, você está fazendo luz. Se todos nós nos movimentamos e nos reunimos aqui, aí nós estamos aqui, gente, mas a FEAC é um lugar luminoso. É mesmo. Porque aqui está se reunindo um monte de lanterninha que está tentando acender, colocando pilha, Rayovac, Duracell. Nós estamos tentando acender a nossa luz. Agora é óbvio, caboclo. Gostou?
Cabocla era uma novela, na época de vocês, não. Hein? Tem uma novela que chamava Cabocla. Lembrei aqui agora. Aí, então, Caboclo, olha para você ver que legal. Jesus, a luz dele está em toda parte. Ele não é o irmão maior? Ele não é o amigo de todos os instantes? A luz dele não apaga. Só que observe que nós temos que nos movimentar para ir ao encontro de uma luz que nos circunvolve, que nos sustenta. Agora, quando tu está se movimentando, na verdade, ele que se movimenta o tempo todo, favorece para que o seu movimento, mesmo que você não perceba, receba um empurrãozinho, vamos dizer assim. E quando a gente fragiliza, vem uma mão que se estende para dizer, não desista. Vai. Corra atrás. Confie. Não é? Você chegou num ponto, está sendo premiado, não fique olhando para o prêmio. Preste atenção no esforço, para que o esforço que te premia hoje seja motivo estimulante para que você alcance outras metas. Deu aí? A pergunta da senhora foi qual? Repete para mim, por favor. A Marinalva, do Rio de Janeiro. Os espíritos inferiores veem igual aos espíritos superiores? Os espíritos superiores veem igual aos espíritos inferiores? O que é que vocês acham? Não, você acha ou tem certeza? Como diz o outro, ou é ou deixa de desce do muro. Então, vou repetir porque o povo de casa não ouviu. Os espíritos inferiores guardam muitas paixões. Então, eu vou pegar nessa linha que você trouxe aí, da questão 901 e diante do Livro dos Espíritos, questão das paixões. O interesse pessoal, que é a chaga, é o problema nosso. Interesse pessoal. Quando você está olhando, numa linguagem popular, quando tu está olhando apenas para o próprio umbigo, você não vai ver o que está acontecendo na sua dianteira. Concorda? Então, o que caracteriza a inferioridade dos espíritos? É essa dinâmica que os espíritos, nós nos apoiamos, de orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo é como se nós estivéssemos colocando impedimentos para ver mais adiante. Certinho? Qual que é a característica dos espíritos superiores? Não é o bem? Não é a prática da caridade? Não são as virtudes? Então, na verdade, os espíritos superiores estão trabalhando em prol do outro. Então, espírito superior não pensa no interesse pessoal. Ele trabalha no sentido da coletividade, do progresso do todo. Então, a dinâmica de Jesus é operar para o progresso da humanidade. Isto o felicita. Na dinâmica nossa de materialistas, a gente pensa no que nos felicita primeiro, para depois pensar no bem coletivo. Só que como somos infantis, a própria vida acaba nos auxiliando, nos vinculando em determinadas tarefas que nos obrigam a pensar no bem coletivo. A família, por exemplo, representa sim essa ideia. Você em família não tem como fugir. Você tem um pai. Mesmo que você não tenha afinidade com ele, ele é seu pai. Você tem sua mãe. Mesmo que você não morra de amores por ela, ela será sempre a sua mãe. Agora, marido, mulher, namorado, você troca, não troca? Pergunto mais, tem jeito de trocar filho? Ah, se eu pudesse. Eu mudava tudo. Não tem jeito.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela é sua filha, ele é seu filho. Assim será sempre. Tem jeito de você trocar irmão? Você pode ter um irmão de sangue que você não sente absolutamente nada por ele. Você não tem nenhuma afinidade. Você não sente que ele é o seu irmão. Mas ele é o seu irmão. Ele tem o seu sobrenome. Ele sempre será o seu irmão. O sempre será seu irmão, no seu sentido figurado de uma encarnação. Depois vocês podem não ser mais irmãos biológicos, mas serão sempre irmãos, por uma razão muito simples. Nós somos espíritos que nos matriculamos numa escola, numa irmandade, que é o planeta Terra. Então, eu gostaria de dizer para o gáudio da turma que você tem no mínimo 7 bilhões de irmãos. No mínimo. Independente de classe, cor, nacionalidade, esse que você encontra aí na esquina é o seu irmão. Quando a gente começa a olhar assim, a gente, na verdade, estamos sendo convidados para analisar realmente como que nós estamos vendo a vida. Porque se eu não sinto, se eu não concebo as pessoas como minhas irmãs, significa que eu tenho muito que me desenvolver, porque elas são suas irmãs. É da lei. Você pode negar, você pode refutar, você pode criar uma série de contraditórios, mas todas as pessoas que vivem na sociedade são irmãs. Começa pelo direito, não é, Cláudia? O direito não é para todos? Não existe para todos? O direito é para todos. O direito... essa semana teve até uma conversa ótima aí sobre o aborto, né? Aí o Luciano Alencar, amigo nosso aqui de Barbacena, uma figuraça. Pessoa super legal. Eu vivi bons momentos com ele lá na União Espírita Mineira. Luciano foi participar da Assembleia Pública, esse é o termo? Audiência pública no Supremo Tribunal sobre o aborto. E ele deu um banho, como dizia Arnaldo, ele deu um banho de doutrina espírita. Começou dizendo assim, a ministra, o senhor poderia apresentar o seu currículo, porque eu não recebi. Isso faz parte do protocolo. Aí ele, diante das câmaras, não é, da autoridade máxima da ministra, ele fala, se a senhora me permite, eu gostaria de abrir mão do meu currículo. Eu gostaria de entrar logo no tema. Meu Deus! Que extraordinário! E muitos espíritas, para fazer uma simples palestra no centro espírita, têm que abrir, ler o currículo para dizer o quê? Nós somos simples cristãos. Se despersonalizar. Ele foi lá, ele esteve lá para defender a vida, que nós espíritas não brigamos contra a legalização do aborto, não. Nós trabalhamos pela vida, que naturalmente vai redundar numa conversa, num diálogo fraterno com todas as pessoas da sociedade sobre o assunto. Porque nós espíritas não podemos entrar na vibe de querer que as coisas sejam do nosso jeito. O nosso compromisso é esclarecer, porque se tiver que ser de outro jeito, assim será. E vamos concluir que nada há de errado. Agora, eu não posso ir lá no ministério, lá na mídia e falar isso. Porque senão a minha fala pode ser usada até por aqueles que querem a legalização do aborto e falar assim, olha lá, eles mesmo apoiam. Não. O espiritismo nasceu num ambiente muito favorável na França no século XIX, aonde nas próprias academias se estudava o espiritualismo racional.
Então se debatia na universidade a questão da metafísica, da psicologia, da questão do direito natural de cada um, como espíritos que estão em evolução. Isso tudo era discutido nas academias. Com o passar do tempo, o materialismo, o racionalismo, o positivismo tirou todas as discussões filosóficas. E nós vemos isso na atualidade redundando na nossa sociedade, aonde a moral foi jogada no lixo. Não se debate, apoiado numa simples conversa que o Estado é laico. Observem bem como que a humanidade está atrasada ainda. A questão do Estado ser laico foi uma conquista, porque antes havia o absolutismo, o domínio do clero, a catequese, enfim, que dificultava o próprio desenvolvimento da ciência. A conversa não é nesse sentido. Porque nós, como espíritas, precisamos de conscientizar as pessoas que nas faculdades, nas escolas, nós precisamos de estudar com os alunos, com os professores, o que vem a ser educação moral. Nós não estamos falando de religião. A educação moral é para todos. O direito, o respeito, a fraternidade, a igualdade, a liberdade, com responsabilidade, precisa de ser debatido na sociedade. E a sociedade do futuro, anotem isso, tá, gente? Não é falso profetismo, não. Mas num futuro muito breve, tudo que a gente conversa no centro espírita será discutido nas academias. Porque o homem está faminto de amor. O homem está sedento de justiça. Só que como a sociedade está sem parâmetro do que vem a ser justiça divina, a sociedade estabeleceu uma metodologia justiceira, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. E hoje nós temos uma ferramenta que tem um poder incalculável, que é a ferramenta da informação, da publicidade, da internet, aonde nós podemos fazer o que a gente quer. E a maioria das pessoas, por incapacidade, por infantilidade, usam desse recurso para criar dificuldades na sociedade. Acabou, fechamos a gaveta, vamos voltar para onde que nos interessa. Mas é necessário que a gente, de vez em quando, passe por essas reflexões, porque a sociedade vive um momento de uma grande dúvida do que vai ser daqui a pouco. Exatamente por falta daquele alimento que sustenta o encaminhamento do progresso, que é o do respeito. Gente, não existe evolução sem fraternidade. Tudo que escapar da fraternidade é um processo de retrogradação, é voltar para a era da barbárie. É necessário que a gente pense nisso. E por isso que o Espiritismo tem um dos pilares, a fraternidade. Fora da fraternidade, não há salvação. Viu? Fora da fraternidade. E, obviamente, que a fraternidade envolve a caridade, etc, etc, etc. Certo? Espíritos inferiores não veem isso, óbvio. O espírito inferior, o que ele quer? Domínio. Nós queremos dominar aqui na Terra e no mundo espiritual. Se eu, por exemplo, estou no poder público, se eu estou no judiciário, no executivo, não é? No legislativo, muitas vezes eu, ao invés de cumprir o meu dever de defender a democracia, a justiça social, eu posso, em nome do meu interesse pessoal, exercer o domínio e agir contra todas essas bases que foram sonhadas lá atrás, que serão as bases do futuro. Mas como povo, como um cidadão comum, eu, em nome do poder, posso agir da mesma maneira. Enfim, nós precisamos de discutir esse assunto com muita cautela, com muito respeito, e lembrar sempre que quem age
quem agir com caridade tem tudo para se dar bem. Porque a gente vai estar sempre tomando cuidado em não fazer para o outro o que não gostaria que o outro nos fizesse. Fiz-me claro? Isso não tem política humana, isso não tem religião, não estou falando nada desse assunto. Eu estou falando do movimento espiritual que pode ou não nos trazer paz. No mundo não teremos paz. Vamos lembrar disso. Foi Jesus quem falou. No mundo não tereis paz, mas a minha paz vos dou. Isso é extraordinário. E Jesus diz assim, e não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz do mundo é a paz do aplauso, do dinheiro, da acomodação. A paz do mundo é ser bonito para ter domínio, é ter dinheiro para ser admirado, é poder para gozar. Essa é a paz do mundo. Jesus disse, a minha paz é diferente. Porque a paz com Jesus é do trabalho. Trabalhar, sintonizar com Jesus não nos dá paz. A paz do mundo. Porque você está lá no sofá. Ai, meu Deus, tem reunião na FEAC hoje. Aí entra no inferno astral. Vou, não vou. É guerra. É guerra. E Jesus é quem disse, não é? Eu não vim trazer a paz. Olha que extraordinário. Eu vim trazer a espada. Não tem coisa melhor do que atirar fogo, né? E o batismo de Jesus é fogo. Então, conhecer Jesus e o Evangelho, para o religioso, repito, é encontrar o céu. Para o espírita, é lidar com as trevas interiores, porque você jamais será o mesmo. Uma reunião, um livro é suficiente para causar em você um metabolismo, uma transformação que você não conseguirá mais beber daquela fonte e nem ficar sentado ou deitado, como diz no hino nacional, né? Em berço esplêndido. Nós trouxemos, como notas ainda de evangelho para o nosso tema, um versículo que eu vou citar aqui e vamos tentar desdobrá-lo nesses últimos momentos da reunião. Portanto, Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Jesus conversava com os discípulos, esse trecho, para situá-los, Mateus 10. Vamos lá, rapidinho. Mateus 10, 26. Jesus dialogava com os discípulos acerca dos grandes problemas que eles enfrentariam. Inclusive, sobre a necessidade deles se fazerem simples e humildes. E, diante das dificuldades, eu não vou contextualizar porque a história é longa, ele traz esse versículo, porque os discípulos estavam preocupados. Então ele afirma, portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. A conversão à luz de Deus são geralmente precedidas de choques e incompreensões no seio da sociedade humana. Todo processo que caracteriza conservadorismo e dogmatismo, paixões personalísticas, surgem ou são descobertas por nós, e quando descobertas, elas passam a exercer um poder complexo que visa sempre
obstar, dificultar para que a verdade se estabeleça. Eu falei há pouco tempo sobre o conflito do evangelho quando ele começa a brotar dentro de nós. Porque jamais nós seremos o mesmo. Em qual sentido? Você começa a refletir sobre a vida, nós vamos como que descobrindo que vai surgir um espelho à nossa frente. E esse espelho vai começar a apontar as contradições. Há pouco tempo eu falava aqui do ambiente social. Falei sobre o aborto. Citei o Luciano. Estão lembrados? Que, aliás, eu acabei não completando o raciocínio. Dentro da teoria, levantou uma questão muito especial, que nós precisamos de proteger, já que se protege os ovos das tartarugas, nós temos que procurar proteger os óvulos, os espermatozoides, porque ali vai gerar a vida. Nós temos que proteger um feto, porque ali existe um ser que juridicamente já tem o direito da vida. Olha como que o assunto toma uma dimensão. E quando, por exemplo, nesse assunto a gente começa a refletir à luz do Espiritismo, naturalmente vai aparecer um espelho na nossa frente. E esse espelho vai começar a mostrar para nós como que nós somos egoístas. Ah, Carlos Alberto, mas o assunto do aborto para mim está muito bem resolvido. Ok, graças a Deus. Mas nós podemos falar que existem muitas outras questões que nós podemos abortar, além de um feto, que é um bem mais precioso, que é um ser que está ali reencarnando. Fechado? Deixa eu ficar muito claro, porque senão vai falar que eu estou desconsiderando os fetos. Você tem que tomar cuidado, porque de qualquer jeito você vai ser usado contra você no tribunal inquisitorial da crítica dos críticos de plantão. Mas nós não estamos preocupados com eles, não. Nós podemos usar métodos anticonceptivos, como podemos adotar práticas abortivas para as questões de ordem espiritual. Podemos ou não podemos? Método anticonceptivo. Não vou à reunião. Fechou. Hein? Estava lá naqueles dias todo fértil. Mas não quero saber. Não vou para a reunião, porque esse negócio vai me causar problema. Não quero refletir sobre virtude. Eu prefiro ficar com o meu vício. Apaixonado com o menor esforço. Método anticonceptivo ou não? Vocês acham que eu forcei muita porta? Se a gente estuda aqui, olha que extraordinário, que a luz do Cristo nos fertiliza, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas. Opa! Então eu estou falando aqui de seguir a luz, porque seguir a luz não vou andar em treva. E Jesus diz assim, e aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas aí complica, porque aí ele vai fertilizar. Pois terão a luz da vida. Ué, luz da vida, se eu for entrar nessa vibe aí, um filho é luz para um casal, não é? O filho não é o fruto? Então, a nossa conversa aqui é sobre fertilização psíquica. O Evangelho nos fertiliza. A doutrina espírita não nos fertiliza. E para falar isso para espírita filósofo é um problema. Mas não tem problema. Vamos lá. Porque a doutrina espírita, ela é uma ciência que esclarece. Mas a concepção e a frutificação é tarefa do sentimento de cada um. Certo? Então os teólogos sempre trataram Jesus, desde o século II, III, da patrística, lá no início da organização do cristianismo, que se torna catolicismo, eles sempre defenderam que Jesus é o noivo da humanidade. Tanto que João Batista fala assim, João Batista se apaga
e diz assim: eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo vem aí. Eu não sou digno de desatar a sandália do noivo. Ele está falando, portanto, de Jesus individualidade? Na história, sim. Mas ele está trabalhando num sentido muito mais profundo. E quem não entender, não se preocupe. Porque os Espíritos estão lançando a semente. Ela vai fertilizar no coração de todos. Mas eu vou procurar ser mais simples possível. Então, primeiro nós precisamos de abrir o coração e não temer. Por isso que Jesus disse, não temais. Temais o quê? Os impedimentos. As paixões. Porque nada que há encoberto que não haverá de ser revelado. A definir o seguinte, que todo o mecanismo de evolução, ele será compreendido. Tudo aquilo que nos impulsiona vai se revelando cada vez mais como um potencial que vai ganhando dimensão. Da mesma ordem, tudo que nos impede começa a ser aberto, esclarecido para nós. Ou seja, nós estamos, na verdade, sendo convidados para um processo chamado de revelação. O que é revelar? Ela está no sentido de tirar o véu que encobre o que é real. Revelar é tirar o véu do que é real. Qual que é o tema de hoje, Nicolau? Como estamos vendo a vida? É uma pergunta. Essa pergunta, por exemplo, numa dica de Santo Agostinho, no livro do Livro dos Espíritos, ela deveria ser feita por nós todo dia. Porque o Agostinho diz assim, faça um exame de consciência diário. Avalie tudo que tu fez, as boas e as más ações. E nesse processo, observe o que você pode melhorar. Aonde você tem mais dificuldade? Então, fazer esse exercício, na verdade, é procurar tirar o véu daquilo que é o real e que a gente não consegue ver. Por quê? Se ontem ou até agora fizemos assim, porque julgávamos ser o melhor fazer assim. A vida com Jesus está dizendo assim, pense se realmente isto te alimenta. Avalie se isso realmente é produtivo. Todo dia você vai ter uma notícia nova. Nós estamos vindo a FEAC toda quinta-feira, não é assim? Não é o dia que vocês vêm? Não é esse dia? Ok. Eu vou dar até uma dica. Não pense que eu sou exigente, porque eu não tenho autoridade, a não ser sobre mim mesmo. Se você só vem a FEAC um dia, por que não ler alguma coisa todo dia? Alguma coisa boa. Por que não fazer a oração, no seu sentido de buscar uma conexão com seus amigos espirituais, irradiar coisa boa para as pessoas? Por que não fazer isso? Comece a exercitar isso todo dia. Existem estudos científicos que provam, por exemplo, isso foi feito nos Estados Unidos. Fizeram um apanhado com um grupo de pessoas em tratamento, numa determinada doença, num hospital, e começaram a fazer um acompanhamento com esse grupo. E um outro grupo, começaram a fazer acompanhamento com esse grupo, mas esse grupo começou a ser objeto de orações. Esse grupo foi solicitado que pessoas religiosas, etc., pessoas que são voltadas para o espiritualismo, fizessem momentos de oração para aquele grupo. E eu não vou entrar no mérito, porque a pesquisa é muito detalhada. Começaram a observar que esse grupo de pessoas que eram objeto de orações começaram a ter respostas muito mais significativas para o tratamento do que aquele outro grupo que não estava sob o impacto das orações à distância. E um detalhe, tá? Um detalhe.
Esse grupo que orava pelos pacientes, eles não sabiam quais eram os pacientes. Eles simplesmente oravam por eles. Então, eu estou dizendo aqui, cientificamente, mesmo que a passos lentos, a própria ciência vai chegando na constatação do que o Espiritismo já antecipou há muito tempo. Embora esse muito tempo é pouco tempo na história da humanidade. Por isso que o Espiritismo é um embriãozinho que está se desenvolvendo. E que esse embrião foi fertilizado, né? Ele tem um pai, e o pai, simbolicamente, é Jesus, porque ele é o noivo da humanidade. Então, a humanidade vai conceber o Espiritismo, que é o cristianismo desenvolvido em outros tempos, porque a base do Espiritismo, a moral espírita, ela é toda cristã, não ortodoxamente falando, não tem nada a ver com religião cristã, mas sim com os ensinamentos do amor ofertado por Jesus. Esta é a base do Espiritismo, certinho? Então, o Espiritismo não tem culto, o Espiritismo não tem santo, o Espiritismo não tem Vaticano, o Espiritismo não tem diocese, o Espiritismo não tem médiums super, ultra bons ou maus, não entra nisso. O Espiritismo é uma proposta filosófica de transformação moral que tem um cunho científico. Ficou claro? Caso aberto, repetitivo. Assim será toda semana, porque toda semana nós teremos pessoas novas ouvindo. Então esses momentos têm um valor fantástico. Se nós estamos sendo concebidos, não estou dizendo que Jesus está introjetando dentro da gente valores morais. Não é isso. Jesus é mestre. E um mestre amigo. Olha que barato. Tudo que nós precisamos, no Brasil principalmente, precisamos de educadores. E ele é por excelência. E um professor que conhece a metodologia ideal para cada um. Por isso é que ele é amigo. A metodologia que ele adota com o Nicolau não é a mesma que ele adota com o Venceslau. Não é. O que você está rindo? Você olhou para o Nicolau e não viu o Venceslau, porque o Venceslau é um espírito que está presente e eu precisava de remar o contexto. Esse povo não perde viagem. Eles ficam ali ruminando, aí a gente já pega logo e tem que explicar. Eu gosto dos mínimos detalhes. Então vamos voltar. Então, a metodologia é diferente. O que é metodologia? É o caminho para se chegar a um objetivo, certo? Toda metodologia exige uma chamada pedagogia. A pedagogia, o projeto metodológico é um projeto de educação. A pedagogia é a ciência de como fazer e adequada a cada aluno, a cada classe, a cada ciclo de aprendizado. Então você tem uma pedagogia que tu usa com um menino de 6 anos e uma outra com nós que estamos com 32. Gostaram? Vocês estão observando que eu parei de ficar falando que eu estou velho? É porque todo mundo já acostumou que eu estou velho. Então agora eu tenho que fazer o caminho de volta para onde eu vim, que foi o embriãozinho. Observemos isso que é extraordinário. Por que ele usa uma pedagogia específica para cada um? Porque ele nos conhece. E ele não propõe uma educação em massa. A educação com Jesus, ela é particular. Porque ela parte do simples para o complexo. Então, se você tem uma idade espiritual, o outro, ninguém tem a mesma idade sua. Ah, Casaberto, eu achei que era criado em série. Não. Não é igual parafuso, não. Não é aquele lote de airbag que colocaram no Citroën 2016 e está todo mundo tendo que fazer, como que chama? Recall. Não é assim, não. Tá? Então, a sua safra não tem qualquer risco de ter deficiências. E ter que trocar peça. Não tem. Então, Jesus, por nos conhecer, nos concede oportunidades específicas. Certinho? Então, o que é interessante desse
desse contexto é que nós estamos sendo convidados por Jesus a refletir nos potenciais que nós já desenvolvemos. E ele ama com tanta profundidade que ele valoriza o que nós não valorizamos. Por quê? Nós não enxergamos, nós não compreendemos o potencial que nós temos. Então, qual que é o papel de Jesus? Ele oferece a luz, mas ele diz para nós, como que vocês estão vendo a vida? Porque ele é a luz, ele não falou que ele é a luz que dá vida. E para quem quiser procurar, eu estou citando João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então, seguir Jesus não significa que ele vai nos conceber. Não. Ele vai nos estimular num processo de concepção, de fertilização, de germinação, de crescimento, de florescência, de frutificação, de todos os valores que vão nos capacitar um dia para ver com muita desenvoltura. Por isso é que ele está dizendo, nada que está... Repetindo, vamos lá no texto. Pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Eu ia até fazer uma dinâmica com esse versículo, mas não vai dar tempo, viu, Marco? Eu sei que você está doido para mim entrar nisso aí, mas não vai dar, não. Então, o que nós podemos ir caminhando para a conclusão? Que falsidade ideológica que nós implementamos na nossa trajetória são desvios lamentáveis, ou mesmo limitações da ignorância que fomentam o atraso da marcha do progresso e que dificulta, portanto, a nossa consciência no que remonta a Deus e a sua criação. O processo de elevação e purificação espiritual consiste no exercício continuado da vida. Olha a palavra-chave aqui. O progresso espiritual consiste num exercício continuado da vida. Que esse exercício continuado vai revelar as potências desconhecidas por nós. Então você não se conhece de verdade. Você não sabe ainda os valores que você possui para amanhã ser uma pessoa realmente muito melhor do que você é hoje. Agora, nós não podemos ter pressa. Nós precisamos de repetir esse processo. Então, se o processo é continuado, ele também traz a ideia de ser repetitivo. Vocês não têm vindo aqui toda quinta-feira? Vocês estão repetindo. Essa repetição vai estabelecer, portanto, um hábito. Quinta-feira. Antes, quando viemos, no início, alguém nos convidou. Seja encarnado, desencarnado. Não vou entrar no mérito. Aí, na segunda vez, eu tinha até esquecido que tinha reunião, que eu marquei lá, que tem um procedimento do passe magnético, né? Aí eu tinha esquecido. Aí, de manhã, engraçado, eu estava assistindo Mais Mulher. Vocês assistem Mais Mulher? Aí eu estava assistindo Mais Mulher, aí do nada, a Ana Maria Braga e o papagaio dela lá tocaram no assunto de espiritualidade. Eu disse, gente, hoje tem reunião na FEAC, como é que vai ser? Aí começa a calcular, papapá. Daqui a pouco ela chega no centro. Foi a Ana Maria Braga. Ou você que, na verdade, ia fazer outra coisa, mas resolveu ligar a televisão e continuou, a televisão ficou tocando lá para os espíritos, porque isso é muito comum, né? Liga a televisão fica passando lá para os espíritos. Está lá a família toda olhando para a televisão. Mas, na verdade, a televisão está passando para os espíritos, porque tem lá 5 sentados, cada um está num universo paralelo, diferente, e estão uns 4, 5 no mesmo sofá.
E eles nem se falam, nem se tratam. Então a programação da televisão está para os espíritos. Tem lá 30 espíritos assistindo televisão. Casalberto é mesmo? Verdade, espírito adora televisão. E eles vão assistir aquilo que eles gostam, é óbvio. Não é? Porque tem espírito que gosta de Big Brother. Tem espírito que gosta de novela, tem espírito que gosta de futebol. Então olha, no mundo espiritual tem para todo gosto. Então, dependendo do programa de televisão que tu ligar, você já sabe qual que é a plateia. Uma companheira me falou assim, Casalberto, eu queria encontrar um homem para a minha vida. Mas eu queria um homem espiritualizado. E eu não acho, Casalberto. É mesmo, eu queria um homem que gostasse de Strauss, de Beethoven. Eu queria Mozart. Olha, eu queria um homem que me levasse para jantar num restaurante granfino, que abrisse a porta do carro para me entrar, para me sair, que me desse rosas, que me elogiasse. Ia dizer, mas eu só arrumo brucutu que gosta de rock and roll. Aí ela veio me contar esse caso, e essa história foi repetindo, e eu falei, o Casalberto, ora por mim, peça aos benfeitores para eles me encaminharem um ser elevado. E eu, me pedi e obtereis, e eu estou lá rezando junto com ela. Senhor da vida, atende às súplicas dela. E eu orei. Aí um dia eu fiquei meio cansado de orar, perguntei para ela, aqui só uma perguntinha. Quais os ambientes que você frequenta? Show de rock. E você espera encontrar alguém que gosta de música clássica num show de rock. Você pensa em encontrar um galã, qual ambiente que você... Olha, eu não rezo mais por você. Esse problema é seu e espero que os espíritos iluminem para que você entenda quais os ambientes pode favorecer. Agora tem um detalhe, porque frequentar o ambiente não significa que você vai encontrar esta pessoa. Ela falou, por quê? Porque, na verdade, você está procurando alguém que te atenda. E o mecanismo do Evangelho não propõe isso. É um direito inalienável sonharmos, desejarmos. Trabalhar, por exemplo, com pessoas que estejam sintonizadas com os nossos ideais, etc., etc., afinidade, amor, romance, tudo isso faz parte do sonhar. Mas o projeto com Jesus é um pouco diferente. É um projeto que estabelece uma necessidade nossa de compreender quais são as nossas necessidades, no seu sentido de libertar. Porque a partir do momento em que você procura pessoas para que elas te façam felizes, o contexto já está definindo que existe um grande equívoco. Porque o universo não existe para nos atender. Nós não estamos mais alimentando a teoria do geocentrismo. Não. Vamos começar a pensar de uma forma mais ampla. Nós precisamos de entender o que significa criar uma ambiência, um périplo, de forma que a gente possa gravitar em torno do amor, da harmonia, do saber. E para isso eu preciso de me desprender. Eu tenho que entender que a minha orbitação tem que ser em torno de algo que esteja muito acima do meu interesse pessoal. Captaram? Jesus disse, sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Ele não disse, por muito que vocês sejam amados. Ele fala sobre a importância de nós nos amarmos. E nos amarmos significa você sair para amar. Se você vai ser amado, é uma questão de consequência. Então eu não posso inverter o processo. Porque se eu inverto o processo, eu estou avocando para mim o que eu não tenho direito. Eu não estou me esforçando. Pegou aí, Marina? Como que é complicado o assunto? Então a gente quer tudo ideal. A gente quer, dentro de uma linha materialista, que vai fomentar o poder da vaidade, do orgulho,
nós queremos pessoas que nos atendem, nós queremos o melhor emprego que nos remunere, nós queremos a plenitude da saúde, nós queremos a beleza física, nós queremos os melhores filhos, mais inteligentes, mais dóceis, para definir que somos os poderosos, filhos, se possíveis, cordeiros, não é assim? Que nos obedeçam. Nós queremos as pessoas nos aplaudindo, nós queremos ser reconhecidos o tempo todo. Quer dizer, eu pergunto para vocês, eu estou me esforçando para fazer o contrário? Não. Então qual o direito que você tem? Vamos pensar. Jesus diz que ele não veio para servir. Ou melhor, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele está falando para a gente ser cordeirinho, obediente, que tem uma lei, uma regra, que se não for assim, você não vai ser virtuoso, você não vai para o céu. Ele está falando isso? Se você não fizer isso, você é pecador, você vai para o inferno. Ele não quer dominar a nós. Jesus não propõe ter seguidores. Somos os homens e que queremos fazer uma fila indiana para que todo mundo vá atrás de Jesus. E nós mesmos não vamos. Porque se eu estou montando fila para seguir Jesus, significa que eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Ele fala assim, por exemplo, são dois movimentos muito específicos. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, ele fala para o sofredor, para o carente, para o necessitado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é assim? Ele não falou isso? Não está no Evangelho do Casalberto, capítulo 1, versículo 28, não. É no Evangelho de Mateus, então foi Mateus que registrou. Mas tem um momento que ele diz assim, para os discípulos, ide, pregai a boa nova. Em outro momento ele fala assim, ide, porfiai por entrar pela porta estreita. Cuidado com as portas do mundo que são largas. Ide. Ele não está falando assim, eu vou, vocês vão atrás de mim, não. Ele está falando assim, ide. Porque, aliás, ele está anunciando que ele vai partir. Ele vai desencarnar. Ele ensinou. E se ele ensinou, ele tem que dar oportunidade para que as pessoas façam. E quando você sair com liberdade para trabalhar, você vai adquirir autonomia, que é a autossuficiência, que é a confiança, que é a força interior para continuar fazendo. É isso que Jesus propõe. Ou nós vamos perder o nosso tempo imaginando que Jesus quer que os templos fiquem abarrotados de pessoas doentes e desesperadas. Isso é assunto que alimenta as dificuldades do povo e que fomentam muitas vezes a realização pessoal dos seus líderes. Não é essa a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é que você, cada um de vocês aqui, vocês compreendam que vocês são filhos de Deus, que nasceram para ser felizes e que todas as dificuldades do caminho existem para que vocês possam vencê-las. E vencendo, vocês irão se capacitar para outras dificuldades. E a cada movimento, vocês estarão se agigantando. Vocês estarão sendo trabalhadores que receberão encargos, porque haverá confiança na competência de cada um. A cada um segundo as suas obras, não é assim? Quem não quer trabalhar, quem quer se rebelar, quem quer ficar indiferente, ele vai ter de acordo com essas obras. Ele vai ter dor, decepção, desilusão, vai enfrentar todos os obstáculos da intolerância, do preconceito. Aliás, a sociedade materialista, por si só, já encarcera quem não quer trabalhar. Não é assim? Porque quem não quer trabalhar na sociedade materialista não estará dando retorno para manter o poder dos materialistas. Certo? Não fará que o dinheiro circule. Não é assim? Os liberais, o pessoal do mercado, eles não querem todo mundo trabalhando? Não querem o dinheiro circulando?
para que haja o que? Oportunidade, cada vez mais emprego, mais desenvolvimento, investimento, capital exterior. É isso que a gente escuta dos economistas. Então a sociedade cobra que o indivíduo seja números, dê respostas. Esta é a sociedade, é o materialismo, é a ortodoxia que domina o mundo. Jesus não te cobra absolutamente nada. Ele te consola quando você o procura. E ele sempre será solícito quando um pedido bater na porta. E foi ele mesmo quem afirmou: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. É quem? Ele está falando de pessoas. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a vida responde. Agora, depois que ele acolhe, que ele alimenta, que ele luariza, que ele aconselha, ele também diz: agora, aplicai a vossa fé e construa a vossa casa sobre rocha. Porque quem constrói casa sobre areia, o vento derruba. A casa sobre a rocha fundamenta a sua vida em bases sólidas. Para quem está sintonizando e se afinizando com o Espiritismo, sem qualquer ideia de proselitismo, porque eu vou repetir encerrando dizendo: nós não temos a presunção de que ninguém se faça ou se converta ao Espiritismo. Não é essa a nossa presunção. Mas nós podemos profetizar dizendo: toda a essência da moral cristã, esclarecida pelo Espiritismo, será o norteador da sua vida um dia. Eu não tenho dúvida. Seja aqui, mais além. Seja agora, seja depois. Porque é o plano soberano do Cristo. Que nenhuma ovelha se perca. As ovelhas que estão perdidas, só assim se encontram porque elas desconhecem. Mas todas terão oportunidade. Por isso é que nós temos a reencarnação. As infinitas portas que se abrem no tempo, na hora, no instante de Deus e não dos homens. Que o Senhor da vida nos abençoe. Eu encerro perguntando: como estamos vendo a vida? Vamos pensar. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união